Ok, estamos aqui com mais uma orientação para os pastores e pastoras que desejam fazer com que a sua igreja cresça mais e mais, conquiste muitas vidas. Hoje nós vamos falar sobre o ministério do acolhimento. O ministério do acolhimento é algo muito especial, que eu penso que todas as igrejas deveriam adotar e ter para crescer saudavelmente. Então eu quero, nesses poucos minutos, talvez 15, 20 minutos, compartilhar um pouquinho com vocês e orientá-los para que você possa ter na sua igreja um ministério que vai produzir muito para a glória de Deus. Vamos lá. Bom, o ministério de acolhimento, ele na verdade é um ministério que qualquer igreja deveria ter. Qualquer igreja. Quando eu falo qualquer igreja, é qualquer uma mesmo, não só as igrejas que estão no modelo do discipulado apostólico, mas toda igreja que quer receber bem e fazer com que as pessoas voltem outras vezes na sua igreja, se sintam bem respeitadas. O ministério do acolhimento, ele nada mais é do que receber bem, prestem bem atenção nisso, as pessoas que chegam ao seu culto de celebração ou ao seu culto principal da igreja. A ideia é fazer com que essas pessoas sejam muito bem recebidas. O ministério também, ele é para que pessoas acompanhem outras pessoas, especialmente aqueles que estão pela primeira vez na igreja, acompanhá-los, seja para o banheiro, seja para tomar uma água, seja para ver se o carro está bom, acompanhar essas pessoas durante o culto de celebração. Também identificar essas pessoas. É importante porque às vezes a pessoa vai, e você vai ver daqui a pouco as razões pelas quais as pessoas não voltam à igreja, mas elas precisam ser identificadas, não publicamente, mas pessoalmente. Isso é muito importante. Elas serem acolhidas, serem identificadas, e esse é um ministério mais especial. Além disso, e principalmente, ao meu ver, o ministério tem que proporcionar um ambiente acolhedor. Tudo na igreja, não é só o som, não é só a luz, não é apenas o ar, não são apenas as pessoas, o sorriso das pessoas, mas tudo na igreja precisa ser um ambiente onde a pessoa chega e se sinta bem acolhida. E essa é a proposta que nós estamos querendo fazer para o Ministério de Acolhimento, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui, ou seja, na recepção das pessoas que Deus envia para a casa dele, para que essas pessoas possam se render aos seus pés, conhecê-lo e render aos seus pés. Tudo começa aqui. Não se iludam, mas as pessoas só vão à igreja porque Deus, de alguma forma, criou um meio para que elas pudessem estar lá. Bom, vamos então pensar um pouquinho, vamos entender melhor um pouco esse ministério do acolhimento. É um ministério, eu tenho recebido um material muito rico, com algumas dicas, isso veio da Igreja da Paz, e eu quero passar para vocês, compartilhar nesse vídeo algumas dessas dicas. Bom, a primeira coisa é que você pode encontrar esse material, quer seja na internet, ou comigo, ou com qualquer pessoa da Igreja da Paz ou do MDA. Bom, o que é esse ministério do acolhimento? A base bíblica do ministério do acolhimento está no conceito de porteiros. Eu tenho alguns versículos da Bíblia que eu quero ler para vocês. O primeiro, em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 19, que fala sobre os e pôs porteiros à porta da casa do Senhor. Então, a partir daí, e tem outros textos, se você quiser ler também, Neemias, capítulo 11, versículo 19, e também 1 Pedro 4, 9, que diz que nós devemos ser hospitaleiros, devemos receber bem as pessoas que chegam não só à nossa casa, mas chegam também às nossas igrejas. Esse é o papel principal do Ministério de Aconselhamento, que nós, na Bíblia, em alguns casos, são os porteiros, para nós são esses ministérios que não é nada novo. A ideia não é nova, isso não é uma invenção do MDA, isso não é uma invenção do Bispo Gessé, isso é uma prática do que a gente encontra na Palavra de Deus. Ok, esse ministério, e aqui para mim é a parte principal desse ministério,
Esse ministério é o que Jesus veio chamar de consertar as redes. É interessante, Mateus capítulo 13, versículos 47 a 50, que Jesus chamou as pessoas que estavam consertando as redes. E aqui deixa eu pensar um pouco com vocês. Quando se fala de pesca, e Jesus falou que nós seríamos os pescadores de homens, quando se fala de pesca, é interessante observar que a pesca é feita maiormente com as redes. E essa pesca é feita em alto mar, então você lança a rede, puxa a rede, essa rede vem com os peixes e esses peixes você leva para a praia. Mas o que acontece se a rede estiver furada? Quando você levanta, os peixes, eles se escapolam e nem no barco chegam, muito menos na praia, na areia. E é isso que Jesus está falando, que esse ministério é um ministério de consertar, ou seja, quando você lançar a rede, os peixes virão para o seu barco e você vai levá-los até a praia. Então, é muito importante esse ministério na vida da igreja. Muito bem. Esse versículo de Mateus, capítulo 14, vocês depois podem ler com calma e podem meditar, não é o caso aqui no nosso vídeo. A necessidade desse ministério se prende basicamente nas razões principais pelas quais as pessoas não voltam à nossa igreja. Primeira razão, talvez a mais forte, que todo mundo diz, é ninguém falou comigo. E é interessante isso aqui, porque falar com a pessoa, né, oi, não é cumprimentá-la, não é falar, fica em pé fulano, não é isso. Falar é você estar face a face, é conversar, é perguntar o nome, é oferecer algum tipo de ajuda, é gastar alguns minutos, pelo menos 5 minutos, alguém deve gastar com uma pessoa que chega pela primeira vez à nossa igreja, seu ministério de acolhimento. Então, essa rede, esse conserto já faríamos. Segunda razão que muitas pessoas não voltam à igreja é porque elas dizem que elas não se sentiram bem-vindas. Ou seja, nada mudou porque ela chegou. Tudo continua igual, indiferente se ela está ou não está, se ela veio ou não veio, não muda nada. Não é assim na nossa casa. Quando você recebe uma visita, tudo muda. A pessoa sente que ela é bem-vinda. E isso não tem acontecido na igreja. Por isso é importante que a gente conserte também essa rede. Outra é que as pessoas dizem, eu não vou à igreja porque eu não entendo o que eles falam, eu não entendo o que eles fazem. Muitos pastores, muitos líderes não dão nenhum comando. Sente-se, levante, fecha o olho, vamos, abra a Bíblia e obedece os comandos, que às vezes manda você ficar em pé para ler um texto bíblico e a pessoa prega e está todo mundo em pé. Ou manda, vamos orar e não diz, ou vamos ler a Bíblia, uns levantam, outros ficam sentados. Há muita, porque não há uma palavra de comando, não há uma explicação. As pessoas não explicam, mas todo mundo já sabe. Nem sempre. Os que estão pela primeira vez nunca sabem. Eu até recomendo que você sempre se apresente. O pastor, olha, eu sou o Gessé, sou bispo da igreja, é um prazer estar com vocês aqui hoje, sempre. Mas todo mundo já me conhece, mas se tiver um que não te conhece, vai se sentir valorizado, porque sabe, não, todo mundo conhece, mas eu não, e ele se apresentou a mim. E a gente vai consertar essa rede. Outra coisa é que eles dizem que existem muitos grupinhos, o que é natural da convivência. Você, na igreja, não tem como evitar isso. Os grupos eles se reúnem através de afinidades, através de laços familiares, enfim. Então, esses grupinhos são inevitáveis. Não adianta você querer combater e falar que a minha igreja não tem. Todos têm. Todas as famílias se agrupam, tem os que a gente tem mais afinidade. Então, os que vêm de fora não se sentem parte. E quando a gente faz um ministério de acolhimento bem feito, as pessoas não se sentem separadas ou rejeitadas. E a consertar mais esse romper da rede. A rede, quando ela estiver furada, nem os peixes chegam no teu barco e nem você consegue chegar na praia. Por isso, gaste e dê atenção especial a esse ministério. 3 coisas, no entanto, precisam estar presentes no culto para que esse ministério de acolhimento possa ser bem sucedido. A primeira coisa é ter um ambiente carinhoso e acolhedor. As igrejas têm que melhorar o som, têm que melhorar a forma de receber.
esse negócio de ensaiar na hora do culto, essa agitação, essa barulheira. Não, tem que ter um ambiente onde a pessoa se sinta bem, onde ela é acolhida, onde existe carinho, as pessoas se cumprimentam, as pessoas... E o Ministério de Acolhimento é que vai se preocupar em criar este ambiente. Outra coisa que precisa ter, um louvor cativante e uma adoração verdadeira. Nada de forçação de barra. Porque se a pessoa está lá, ela nem sabe cantar. E você às vezes fala, você não quer cantar, você que está de cara feia. Não, sabe, deixa as coisas fluírem, faça um louvor, projete letras, se possível, para que a pessoa se sinta desafiada a cantar, a aprender, e que a adoração seja verdadeira. Se houver muita alegria, que seja alegria verdadeira, sabe? Nada de uma ideia de que estamos ali só para fazer uma festa. Não. Estamos adorando ao Deus verdadeiro com uma adoração verdadeira, porque Jesus falou que os verdadeiros adoradores significa que tem adorador que não é verdadeiro. Então, além do acolhimento, tem que haver isso. Se não houver isso, não adianta você tratar bem, receber bem, se a pessoa percebe que a coisa não é verdadeira e não é sincera, esse louvor a Deus. E outra coisa que precisa ter é uma palavra bíblica inteligível. O que eu quero dizer com isso? A pregação hoje está muito pessoal e está muito teórica. Está muito... É hora da gente dar uma parada e pensar. As pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Estou sendo claro na minha dicção, no meu português, na minha forma de interpretar a Bíblia. Isso está sendo prática. Quem entrou aqui sabe o que eu estou querendo dizer, leva para casa uma mensagem ou sai daqui mais confundido do que entrou. Essa mensagem bíblica, por isso que nós recomendamos, quem trabalha com células, que na quarta-feira, essa mensagem bíblica seja analisada. E o pastor tem que estar atento, porque se ela for analisada e perceber-se que não houve uma compreensão dessa palavra, então é hora da gente falar assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada nisso aí. Eu tenho que me tornar mais inteligível, mais uma palavra que penetre na alma da pessoa, no entendimento da pessoa, no coração da pessoa. Se houver essas três coisas, ambiente, adoração e uma palavra inteligível, certamente a pessoa vai voltar, ela vai experimentar algo especial do Senhor. Quero terminar essa primeira parte recomendando que você estude o livro de Juízes, de Crônicas, perdão, primeiro livro de Crônicas, do capítulo 9, do versículo 17 ao 32. Primeiro livro de Crônicas, 9, 17 a 32, para você ter uma ideia do que é esse ministério dos porteiros, para você ver a importância disso na vida da igreja. Na segunda parte desse vídeo, vamos falar de como isso deve ser, como deve funcionar no ambiente da sua igreja, ok? Então, não saia, volte para estar com a gente, tem um tempinho para você tomar uma aguinha e volte já para seguir a segunda parte do acolhimento, um ministério necessário na vida de toda e qualquer igreja. Deus te abençoe.